Olá, meu nome é Juliane Laufer e minha orientadora é a professora Rafaela Scariotti. Hoje eu vou apresentar o nosso estudo sobre a análise da disfunção orofacial em pacientes que serão submetidos à reabilitação oral com implantes dentários. A disfunção temporomandibular é multifatorial e está relacionada aos músculos da mastigação, ATM e as demais estruturas associadas. Ela pode ser influenciada ou perpetuada pelas alterações oclusais, ausências dentárias, uso de próteses incorretas, fatores psicológicos e lesões degenerativas ou traumáticas. Acomete mais de 25% da população, sendo que vários estudos apontam a prevalência no sexo feminino. Os sinais e sintomas clínicos são a dor na articulação temporomandibular ou nos músculos da mastigação, sons durante a função mandibular e a limitação do movimento mandibular. O grau da dor é determinante pela procura do tratamento pelo paciente, e a dor pode ser classificada em mialgia ou atralgia. A mialgia é a dor sentida nos tecidos musculares diretamente ligados com a atividade desse músculo, e os sintomas são de fadiga e tensão muscular. Já a atralgia é qualquer dor sentida em articulação que pode ter origem nos nós receptores dos tecidos moles que circundam a articulação, como o ligamento do disco, os ligamentos capsulares e o tecido retrodiscal. O objetivo do nosso estudo foi avaliar a presença de disfunções temporomandibulares em pacientes que serão submetidos a implantes dentários. Nosso estudo foi realizado de agosto de 2019 a julho de 2020 no Centro Cirúrgico da Universidade de Positivo. Participaram indivíduos brasileiros de ambos os sexos submetidos a procedimentos de instalação de implantes odontológicos, lembrando que a instalação dos implantes não entrou na nossa pesquisa. Não fez parte da nossa pesquisa. A coleta de dados foi através de prontuário, coletando nome, idade, sexo, data da cirurgia, uso de medicamento, histórico de saúde, hábito tabagista ou etilista. E também utilizamos o critério de diagnóstico para pesquisa em disfunção temporomandibular, que é um questionário que já foi traduzido oficialmente em 18 línguas, incluindo português. Então, todos os pacientes que realizaram a cirurgia foram submetidos à análise da RDC, ou da TM, em duas etapas, o exame clínico e o questionário. E os dados foram coletados em dois momentos, no T0, que foi o dia do procedimento cirúrgico ou antes dele, e o T6, que foi 6 meses após o procedimento cirúrgico. Aqui nessas fotos temos o exemplo do exame clínico da RDC e do questionário. Nossos resultados foram de 16 pacientes atendidos, sendo que um deles foi excluído porque a gente não conseguiu contato e ele acabou nem realizando a cirurgia. 9 dos pacientes eram do sexo feminino, com média de idade de 52 anos, e 6 dos pacientes eram do sexo masculino, com média de idade de 57 anos. Foram instalados 80 implantes totais, 40 em maxila e 40 em mandíbula, porém uma paciente do sexo feminino teve a perda de um implante por maus cuidados pós-operatórios. Ela teve periimplantite e abscesso periimplantar. Na tabela 1, a gente vê a quantidade de perdas dentárias de cada indivíduo, de acordo com a anamnese. Então, aqui na tabela a gente escreveu de acordo com a classificação do FDI, e a prevalência de 67% dos indivíduos foi de perda dentária de mais de 3 elementos, sendo que a média de dentes perdidos do sexo feminino foram 8 e a média de dentes perdidos do sexo feminino foram 12. No T6, nós tivemos que se basear em 13 dos 15 indivíduos, porque 2 deles não compareceram aos retornos programados e nem nos retornos que nós agendamos exclusivamente para eles voltarem. Então, antes do procedimento, 9 relataram que a forma como seus dentes encostavam era desconfortável ou estranha. E no T6, nós tivemos uma diminuição desse desconforto. Mesma coisa com a presença de dores de cabeça ou enxaqueca, que também diminuiu no pós-operatório. A presença de estalos quando mastiga, abre ou fecha a boca aumentou em 2 pacientes. E o apertamento dental foi percebido por 3 indivíduos durante a noite e 4 durante o dia no T6. As atividades que eles relataram que mais impediam, limitavam ou prejudicavam pela dor na face era mastigar e comer alimentos duros. E as que menos impediam era atividade sexual, limpar os dentes ou engolir.
mas nós tivemos também como resultado um aumento do parâmetro de abertura bucal e foi predominante a ausência de dor muscular e articular durante a abertura e a ausência de ruídos em abertura, fechamento e protrusão. Na tabela 2, nós vemos o resultado do questionário de dor por palpação. Então, nós encontramos que no T6 teve um aumento de indivíduos com dores no músculo masseter médio em ambos os lados e no tendão do músculo temporal em ambos os lados. Na tabela 3, nós temos a classificação do grupo 1 de dor miofacial, onde a gente pode ver que foi predominante a classificação sem classificação de dor na maioria dos pacientes. Na tabela 4, a classificação do grupo 2 de deslocamento de disco, onde também foi predominante a ausência de diagnóstico do grupo 2, onde apenas um paciente apresentou deslocamento do disco e redução em ambos os lados em T6 e um em T0 no lado direito. Um paciente foi diagnosticado com atralgia em T0 e T6 em ambos os lados, mas a predominância também foi sem diagnóstico de grupo, no grupo 6 aqui na tabela 5, onde apresenta os resultados finais da classificação do grupo 3 de atralgia, tanto em T6 quanto em T0. Na tabela 6, nós temos o resultado final da classificação do grau da dor crônica em T6 e em T0, onde a grande maioria dos pacientes foi classificado como grau 0, sem dor por DTM nos últimos 6 meses. Porém, em T6, nós tivemos 3 pacientes que tiveram a dor crônica em grau 1, baixa intensidade, e em T0, nós tivemos um paciente classificado como grau 2, alta intensidade. Quanto ao diagnóstico de depressão, sintomas físicos com dor e sem dor, a grande maioria foi classificada como normal, porém, houve diminuição dos sintomas de depressão moderada em T6 quando comparada a T0, bem como nos sintomas físicos com dor. Podemos concluir, então, que o resultado obtido por métodos prontuários pode variar de acordo com a interpretação dos pacientes perante as perguntas, e outros fatores que influenciam pode ser a adaptação da musculatura facial e articulação à prótese recém-instalada. Mas a dor muscular melhorou após o uso das próteses, não houve interferência do deslocamento de disco e atralgia com reabilitação protética. A dor crônica piorou, porém ainda prevaleceram pacientes sem dor e a depressão melhorou entre os pacientes. Aqui são as referências. Obrigada pela atenção de todos.